Ramataim Zofim, das montanhas de Efraim. Antes de nós entrarmos dentro do texto, eu gostaria que você olhasse alguém da sua esquerda, da sua direita e profetizasse para essa pessoa. Diga assim: hoje Deus te trouxe aqui. Diga com fé: hoje Deus te trouxe aqui para te fazer lembrar a riqueza que você tem dentro de você. A todos os irmãos que estão nos assistindo pela internet, nessa noite, Deus quer falar conosco a respeito de um penhor, de algo valioso que temos dentro de nós e às vezes esquecemos. Pois bem, a palavra do Senhor, no capítulo 1, fala a respeito da história de Eucana, a respeito da história de Ana e de Penina. História essa que é muito conhecida por todos nós. Mas nessa noite nós não falaremos a respeito de Ana, de Eucana e tampouco de Penina. Nós meditaremos um pouco a respeito da descendência de Eucana. É bem verdade que um dos feitos do Senhor, nosso Deus, que marcou a história do povo de Israel, foi o livramento seguido de uma promessa. A palavra do Senhor diz que no tempo antigo, os israelitas tinham um costume de que quando a crise batia na sua porta, por muitas vezes perdidos, desnorteados, sem saber o que fazer, os pais de família, os sacerdotes do lar, partiam da sua terra, saíam da sua casa, acompanhados de toda a sua família, e procuravam ir para uma outra terra, no intuito de tentar entender como funcionava a economia da cidade, como funcionava todos os trâmites comerciais daquela cidade, a fim dele compreender como esta cidade que ele está peregrinando pôde prosperar, para trazer essa prosperidade para a sua terra. É muito comum você ver na Bíblia por diversas vezes, quando a crise bate na porta, os homens saindo da sua casa e indo para uma outra terra. Isso aconteceu com Isaac. A crise bateu na sua porta e ele sai da sua casa, diz a Bíblia, e ele vai para a terra dos filisteus. Chegando lá, com o intuito de entender como eles prosperavam, a Bíblia diz que a promessa que Deus fez a Abraão perdurava também sobre a vida de Isaac. E quando ele chega naquela terra, ele começa a prosperar de uma maneira tão grande, que até mesmo o rei dos filisteus e os habitantes daquela terra ficam para trás de Isaac. E chega um determinado momento que a prosperidade desse homem é tão grande que o rei tem que convidá-lo a sair da sua cidade. Isso é a prosperidade de Deus na vida de alguém que tem promessa. Porque ele sai de onde ele mora, vai para uma terra que não é dele, mas quem tem promessa de Deus, ainda que não esteja na sua terra, a mão do Senhor continua cumprindo as suas promessas. É muito comum os homens saírem da sua terra e ir para outra terra. E eu me lembro de um homem que saiu da sua terra por causa da crise que tinha chegado em Israel, e com o mesmo intuito de seu pai Isaac, eu estou falando de Jacó, ele sai da sua terra com o intuito de procurar resolver a crise de Israel. Diz a Bíblia que Jacó sai com toda a sua família, junto à esposa, o genro, a nora, 70 famílias, parte com Jacó para uma terra chamada Egito. Lá no Egito ele está peregrinando com o intuito de entender a economia e trazer o resultado da prosperidade para dentro do seu povo. Só que a Bíblia diz que de um homem que sai da sua terra com o intuito de peregrinar, agora não é mais um peregrino de terra, ele é um escravo. Nós conhecemos essa história em que o povo de Israel fica aproximadamente quase 11 gerações, quase 430 anos dentro do Egito como escravos. A verdade é que quando Jacó sai da sua casa, ele não sai num belo dia com o intuito de se tornar um escravo. Ele está saindo com uma boa ação, com uma boa intenção, com um desejo de resolver o problema da sua terra. Só que a Bíblia diz que Deus permite que eles se tornem escravos. E é aqui que o maior feito de Deus para o povo de Israel acontece. Porque depois de quase 430 anos,
Deus decide levantar um homem por nome de Moisés, e esse homem seria responsável por tirar o povo que estava escravo de dentro do Egito. E Deus fez uma promessa para uma terra que mana leite e mel. Então perceba, Deus dá o livramento, mas também faz uma promessa. Diga comigo: livramento seguido de promessa. 1, 2, 3. Deus livra, mas quando Deus usa Moisés para tirar o povo com mão forte, Deus diz: eles não ficarão desabrigados, eu vou levar eles para Canaã. É uma terra de prosperidade, é uma terra de abundância. Você crê que a igreja do Senhor tem essa promessa? A promessa deles era uma Canaã terrena, mas a promessa da Canaã para a igreja do Senhor é uma Canaã celestial. Canaã é essa que não terá doenças, que não terá lágrimas, que não terá tristeza. Todos nós temos essa promessa. Se você tem, dê um grito de glórias a Deus. Ele sai de dentro da sua casa com a sua família, passa por um período de escravidão, mas Deus dá uma esperança. Eu vou levar vocês para uma terra de prosperidade, para uma terra de fartura. Sabemos que quando Deus tira o povo de dentro do Egito, não é de um dia para a noite em que eles vão pisar na terra prometida. Não é um pé dentro do Egito e um outro na terra da promessa. Primeiro Deus precisa desvencilhar todo o povo do Egito. Primeiro Deus precisa descamar o Egito deles, para que eles possam entrar sobre a terra. Eu aprendo algo com Deus aqui. Todos nós recebemos de Deus uma promessa. Todos nós recebemos de Deus um direcionamento. Todos nós recebemos do Senhor uma honraria que veio da sua boca para mudar o nosso cenário, para nos tirar de onde nós moramos, para mudar toda a nossa casa de lugar. É bem verdade. Mas perceba que o intuito do nosso Deus, ao tirar o povo de dentro da terra do Egito, o intuito primário não era colocá-los na terra. Primeiro Deus os tira do Egito para depois levá-los. Deus está nos ensinando que a prioridade de Deus não é promessa. Vou falar isso de novo. A prioridade do nosso Deus não é realizar a promessa que Ele tem na minha e na tua vida. A prioridade de Deus é te arrancar e me arrancar da terra do Egito. É bem verdade que nós ficamos deslumbrados com as promessas, e isso não é errado. O problema é quando eu tento pular as etapas da santificação para chegar logo na promessa. Você que está nos assistindo pela internet, e você que está aqui nesse culto nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O intuito de Deus é te levar na terra da promessa, é te abençoar com a promessa, mas a prioridade dele é te tirar de dentro da terra do Egito e tirar o Egito de você. A prioridade de Deus é tirar o povo de lá. Não é do dia para a noite. Sabemos nós, o povo tem que passar pelos cananeus, porque quando eles ficam sabendo que o povo de Israel está indo para a terra que é deles, eles proíbem os israelitas de passarem para chegar na terra, bloqueiam o acesso. Perceba que tem todo um percurso, tem todo um caminho. Saíram do Egito, agora estão batalhando contra os cananeus. Depois dos cananeus vão ter que passar 40 anos no deserto, para só depois herdar a terra. Diga para alguém que está do seu lado: antes da promessa, diga aí, tem um percurso. Antes da promessa tem um processo, e esse processo não pode ser burlado. Temos que passar. Se você puder e quiser e estiver disposto, diga para alguém do lado: não tem como pular o deserto, não tem como pular os inimigos que vão aparecer no meio do seu caminho, mas anima ele, diga assim: ainda que tu estejas passando pelo deserto, aquele que fez a promessa da terra vai te levar até ela. Deus fez a promessa. Eles passaram pelo Egito, pelos cananeus, e agora também passaram pelo deserto. Herdaram a terra. No livro dos Juízes você vai ver o comportamento do povo dentro da terra. Isso aqui é muito interessante, porque já dentro da terra Deus distribui pedaços de terra, heranças de terra,
para cada tribo, para cada filho de Jacó. É bem verdade que o povo de Israel tinha 12 tribos. Tinha quantas tribos? 12 tribos. Quando eles herdam a terra prometida, depois de passar pelo Egito, depois de passar pelos cananeus, depois de passar pelo deserto, quando eles já estão morando lá dentro, Deus separa pedaços de terra como herança para cada tribo. Cada tribo vai receber um pedaço de terra. É bem verdade que cada tribo está invólucro de razão em requerer de Deus uma terra. Imagina comigo, você passou pelo deserto, passou pelo problema, passou pelos inimigos. Agora que você herdou a terra, o mínimo é alguém olhar e dizer assim: Senhor, passei por uma prova terrível para chegar aqui, passei por um problema. Agora que eu já cheguei na terra, a única coisa que eu peço é um pedacinho de terra para poder construir uma casinha, para poder colocar o meu carro na garagem, para poder colocar uma rede e tomar uma bela água de coco. Já que eu passei por tantos problemas, é bem verdade que muitas gerações já passaram. Os meus pais, alguns foram enterrados no deserto, outros morreram dentro do Egito. Mas já que o Senhor está nos permitindo entrar nessa terra e fazer dela nossa casa, nós queremos um pedaço de terra. E é bem verdade que o Senhor distribui para as 12 tribos, com exceção de uma. Diga para alguém do lado: teve alguém que não recebeu terra. E se eu pudesse tematizar essa mensagem, eu daria o tema: a herança do sem terra. Diga para alguém do lado: a herança do sem terra. Diga forte: a herança do sem terra. Teve uma tribo que entrou dentro da terra que não recebeu herança. Deus deu herança para Benjamim, Deus deu herança para Dan, Deus deu herança para Zebulon, para Issacar, para as 11 tribos. Mas teve uma que Deus separou e disse: não vai receber herança de terra. Sim, nessa noite eu quero pregar sobre esta tribo. Nessa noite eu quero pregar sobre este povo. O povo que não recebeu uma herança de terra. Um povo que não recebeu algo material quando herdaram a Canaã. Mas um povo que foi separado por Deus para receber um penhor em que nenhuma outra tribo recebeu. Sim, eu estou falando dos levitas. Todas as 11 tribos receberam do Senhor uma repartição de terra chamada herança. Imagina comigo agora, você passar por um processo, você enterrar os seus pais no deserto. Imagina comigo, você perder os seus avós no deserto, porque diz a Bíblia que muitos deles não tiveram nem mesmo um enterro digno, foram enterrados no deserto. Mas pense comigo, depois de você passar por tudo isso e já está dentro da terra da fartura, Deus olhar para você e dizer assim: todos os seus irmãos vão receber pedaço de terra, todos eles vão receber herança, menos você, Levi. Você não vai receber pedaço de terra, você não vai receber herança de terra. Mas Senhor, todos os meus irmãos estão recebendo, por que eu não vou receber? É aí que eu me lembro de uma palavra que Deus disse a Moisés em Números capítulo de número 3. Ele falou assim, isso aqui é muito forte. Ele diz: olha, desde a terra do Egito, em que eu levei os primogênitos, todos os primogênitos são meus, desde os animais até vocês, os israelitas. E hoje eu tiro os levitas do meio de vós como primogênito. O que me chama a atenção é o final do versículo, porque Deus diz assim: os levitas, eles são meus. Aleluia. Segura na mão de alguém que está do lado aí, por gentileza. Me ajude, porque nós estamos em um culto de adoração. Me ajuda na comunhão. Sacode a mão dele, ele até dá um grito de glória. E diga assim para ele: quem separou os levitas foi o próprio Deus. Quem disse que os levitas era dele foi o próprio Deus. Parece que Deus está sendo injusto em dar terra para todos, mas o que Deus tinha preparado para os levitas era muito maior do que terra, era muito maior do que lote, era muito maior e muito
mais valioso do que ter aonde construir casa, do que ter aonde criar gado. O que Deus ia dar para eles era mais valioso do que tudo isso. E Deus deixa muito claro para os 11 irmãos: não pode ter ciúme. O Senhor estava dizendo para eles: foi eu quem separei, porque eles são meus. Os levitas são as únicas pessoas, são a única tribo que foram separadas pelo Senhor e proibidas de fazer qualquer outro serviço. Quando Deus separa os levitas, Deus separa eles integralmente para trabalharem dentro da casa do Senhor. Imagina a mente de um levita agora, todo mundo recebendo casa, todo mundo recebendo terra, e Deus falando para eles assim: não te preocupe, porque eles têm terra, eles têm gado, eles têm lote, mas o que eu vou entregar na mão de vocês, nenhum deles tem. Nenhum deles tem. O que eu vou entregar na mão de vocês, eles vão ver de longe, mas vocês vão carregar no ombro. É a presença de Deus, é a arca do Senhor. Diga para alguém do lado: o que você tem, diga aí, o que você carrega. Quem tem dinheiro lá fora talvez não tenha. Quem tem casa lá fora talvez não tenha. Quem tem muito dinheiro talvez pode ter terra, pode ter fazenda, pode ter gado, mas nós somos o único povo que tem o privilégio de carregar a arca do Senhor, a presença de Deus. Quantos carregam a presença de Deus? Quantos carregam a presença de Deus? Diga para alguém assim, diga assim: não tem terra, diga aí, mas tem glória. Eita glória! Não tem terra, mas tem glória. Não tem casa, mas tem glória. Não tem apartamento alugado na beira da praia, mas tem glória a Deus. Eita glória! Talvez o teu carro não seja do ano, mas o que você tem aí levanta coxo, cura cego e batiza com o Espírito Santo. Quantos podem levantar as mãos e gritar glória? Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui, porque às vezes nós caímos no alerta do salmista: não inveje o ímpio. O ímpio tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem um emprego bom, mas nada disso pode mudar a realidade da vida de alguém que está perdido sem Jesus. Mas você carrega a glória aí, você carrega a glória aí, você carrega a glória aí. Alguém carrega a glória, alguém carrega a glória. Eu estou pregando para alguém que está ouvindo essa palavra e está se comparando com o mundo, e está se comparando com alguém que tem condição. Você é levita, você não precisa priorizar terra. Eita glória! Você não precisa priorizar ter bem material, porque o que você faz, ninguém aí fora pode fazer. Você é exclusivo. Deus separa nesse intuito. Todo mundo tem terra, mas vocês não vão receber terra. Vocês vão receber poder. Vocês vão receber a arca da aliança. Vocês vão receber revestimento. Vocês vão trabalhar na minha casa todos os dias da vossa vida. Deus separa eles para isso exclusivamente, para trabalharem na casa do Senhor. É bem verdade que nesse momento, nesse dia de hoje, você poderia estar na sua casa, você poderia ter tomado um banho depois de um dia cansativo de trabalho, está agora tomando um picolé na beira da praia, com a brisa do mar no seu rosto. Você poderia estar descansando, mas a verdade é que quem está lá fora nunca vai entender o nosso sacrifício. A verdade é que nós somos levitas do Senhor, e ainda que nós não desejássemos estar aqui, há um fogo que queima dentro de nós para estar na presença daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu vim aqui nessa noite te dizer que tu não precisa se preocupar. Fala para o seu irmão do lado: não se preocupa de não ter dinheiro, de não ter casa,
de não ter apartamento. Não se preocupa não, porque o que você tem, querido, tem muito rico aí fora que não tem. Dinheiro não cura câncer, você trata e se Deus quiser Ele cura, mas o que você carrega aí expele a enfermidade. Quando Deus, pastor Marcos Gouveia, quando Deus quer revelar os seus mistérios na terra, Deus não procura rico. Quando Deus quer manifestar a sua vontade na terra, Deus não procura empresários, só se for crente. Eu sinto uma graça para falar isso aqui. Aleluia. Quando Deus quer fazer conhecidos os seus mistérios, Deus não entra na prefeitura e fala com o prefeito e nem com o presidente da república. Às vezes Deus entra no meio da viela. Às vezes Deus entra na casa da irmã Maria, que mora na palafita, que não tem o direito nem de ter água e luz de qualidade, mas quando ela dobra o joelho para falar com o Senhor, os mistérios são revelados. Porventura faria o Senhor algo sem revelar para os seus profetas? Segura na mão de alguém aí mais uma vez. Diga para ele: o Senhor está à procura de você, levita. O Senhor está à procura de você, levita. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter carro, bem material, só precisa ter o coração quebrantado para receber do Senhor a orientação. Tem gente que não te dá nada. Tem gente que não dá nada para mim nem para você, e não precisa dar não. Mas quando Deus quer revelar os seus mistérios, Deus procura os mais humildes. Talvez uma pessoa que não seja crente não entenda essa loucura. Quando Deus quer revelar algo importante, Deus revela para os mais humildes. Enquanto o mundo coloca requisitos para escolher pessoas, às vezes Deus escolhe aquele irmãozinho que tem 2 dentes na boca. Um é para doer, outro é para abrir lata, mas quando dobra o joelho, Racanassi de Cantalamacé, segura na mão de alguém mais uma vez. Eu vou parar de pedir, mas segura aí. Eu tenho algo de Deus para liberar para alguém hoje aqui. Fala para alguém aí, diga assim: o Senhor te escolheu para uma grande obra. O Senhor te escolheu para uma grande obra. Cadê os levitas do Senhor nessa noite? Eu vim aqui te dizer, meu irmão, que você não precisa trabalhar em 2, 3 empregos não, e perder o momento de estar na mesa do Senhor. Não precisa. O que você tem aí dá e sobra, é a presença do Eterno. Enquanto tem gente preocupada em encher vaso com a força do braço, tem alguém falando assim: Senhor, eu posso trabalhar num emprego que não recebo muito bem, mas quando eu abrir a torneira, enquanto tem vaso, cai azeite. Qual é a herança do sem terra? A presença de Deus. Contudo, por mais que não tenham recebido fisicamente terras, isso aqui é muito importante, Deus não os deixa desabrigados. Diga assim: Deus não desabriga ninguém, porque Deus chama, mas Ele sustenta. Porventura Deus tiraria os levitas de uma posição de receber uma terra e deixaria-os morrer de fome? Deus reúne os 11, chama as 11 tribos, vem as 11. Deus fala assim: ó, agora é o seguinte, cada um de vocês vão ter que doar. Diga assim: doar. Quem doa não pede de volta não, viu, irmão? Se você doou, tá dado. Vão ter que doar cidades para que os levitas possam morar. Quem está falando isso aqui é Deus. Números capítulo 35 e verso de número 2. Se reúne os 11 em cada um das cidades para os levitas morarem. Então eles não recebem herança de terra, mas Deus deixa lugares para que eles pudessem peregrinar. Sabendo que a tenda era móvel,
todo lugar que a tenda se locomovia, eles tinham um lugar para reclinar a cabeça. Sabe o que eu entendo com isso aqui? O mesmo Deus que chama é o Deus que sustenta. O mesmo Deus que separa é o Deus que não deixa faltar. O mesmo Deus que fala para você, não vai, é o mesmo Deus que diz, eu quem abro a porta para você não perecer. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui: não vai faltar o pão nosso de cada dia. Levante a mão direita, porque isso é profético. Não vai faltar o pão de cada dia. Não vai faltar o pão na mesa, o alimento. Não vai faltar a vestimenta, porque é o Senhor quem sustenta os levitas de sua casa. Vocês não têm herança de terra, mas não tem problema, vou sustentar. Cada um vai dar cidade. Josué capítulo 21 e verso 41. 48 cidades foram doadas. Quantas cidades? 48. E dentre as 48 cidades, preciso finalizar, Josué 21. Dentro das 48, no capítulo 1 do primeiro livro do profeta Samuel, essa cidade é citada, chamada Ramataim Zofim. Ramataim Zofim, na verdade, é pouco conhecida. Lembra das vezes em que o profeta Samuel, ele obedecia a voz de Deus, fazia o que Deus mandava, e dizia o texto assim: e tornou Samuel para Ramá. Ramá, na verdade, é uma abreviação, mas a cidade natal dele é Ramataim Zofim. Isso é importante entender, porque Ramataim Zofim, Zofim no original é zofista, significa levita. E eu preciso que você entenda isso aqui, porque se você for ler o versículo 1, o versículo está dizendo assim, que existia um homem que morava em uma cidade chamada Ramataim Zofim, ou Ramataim Sofista, que quer dizer levita, uma cidade de levita. Contudo, essa cidade ficava localizada geograficamente nas montanhas de Efraim. E é importante a gente entender isso, porque quem mora em Efraim é Eucana, e Eucana corre um grande perigo de, morando dentro de Efraim, que alguém olhe para ele e diga assim: é um efraimita, é alguém que mora na terra, esse faz parte da tribo de Efraim. Irmão, tem algum problema fazer parte da tribo de Efraim? Na verdade não. Os efraimitas, eles eram destacados pela sua ousadia, pela sua coragem. Na verdade, houve um homem da tribo de Efraim que fez muitos feitos para o Senhor. Quando Moisés morre, é ele que assume. Estou falando de Josué. Josué era da tribo de Efraim. O problema é que, além de todas as qualidades que os efraimitas tinham, eles tinham um defeito. Diga para alguém do lado, diga assim: eles forçavam a aliança. E eu vou te provar. Juízes capítulo 8. Gideão está para guerrear com os midianitas. Quem aparece no cenário? Os efraimitas. E eles chegam até Gideão e constrangem: por que não nos convidou para a guerra também, para ir para cima com você? Olha o problema dos efraimitas. Eles não aceitavam ficar de fora da conquista. Se tivesse uma conquista, eles queriam ter um nome lá. Se alguém recebesse vitória, eles queriam participar. Se fosse ter um outdoor, o efraimita queria estar lá. Então eles chegaram em Gideão e falaram assim: tu batalhou contra os midianitas e nem chamou a gente queria pegar o despojo também. Aí a Bíblia diz que Gideão, de uma forma muito humilde, tenta contornar a situação, falando: não, parafraseando, vocês que são guerreiros, não, dessa vez eu não chamei, mas vocês são fortes. Constrangeram Gideão. Juízes capítulo 12. Jefité está para guerrear contra os amonitas. Quem é que de novo entra na cena? Os efraimitas. Chegam até Jefité e dizem assim: você está indo para a guerra e não nos convidou. Só que aqui o problema é que o caldo engrossa. Além de constranger Jefité, eles falam assim: só porque não nos convidou, vamos queimar a tua casa, vamos matar todo mundo. Que é isso, irmão? Olha a característica de um efraimita: por mais que seja corajoso, mata quem não faz aliança, fala mal de quem não faz aliança. É a última vez que eu peço. Fala para o irmão assim: efraimita mata quem não gosta de fazer aliança. Que negócio é esse? Que só porque você não tem aliança comigo eu quero te matar, eu quero falar mal de você.
que só porque você não tem aliança comigo, eu me sinto no direito de colocar o seu nome numa mesa de almoço, de café da manhã, de jantar. Tem gente que tem síndrome de Efraim. Eu não te conheço, mas não vou com a tua cara. Eu não te conheço, mas não gosto do teu jeito. Eu não te conheço, mas eu não gosto quando você prega, quando você canta, quando você lidera. Isso é síndrome de Efraim. E o problema é que Eucana está morando em Efraim e está correndo risco de alguém olhar para ele e dizer: é mais um que mata porque não faz aliança, é mais um que fala mal porque não faz aliança, é mais um que não tem caráter. Mas eu tenho uma verdade para lhe dizer: Eucana podia estar morando em Efraim, mas a verdade é que ele era um levita do Senhor. O lugar não faz Eucana, é Eucana que faz o lugar. Porque o Efraim não pode fazer Eucana, o Egito não pode te fazer, a Babilônia não pode te fazer. Nós trabalhamos com os efraimitas, nós negociamos com os efraimitas, nós vivemos no meio dos efraimitas, mas isso não me dá o direito de agir igual. Se alguém mata, se alguém fere, nós somos levitas, carregamos a presença, a glória, a cura, o bálsamo, o óleo. Se alguém está acostumado a matar, você tem que estar acostumado a carregar a arca. Se alguém está acostumado a destruir, você tem que estar acostumado a fazer a diferença. Quantos são levitas do Senhor nessa noite? Se alguém gosta de matar e fora, fala mal, mesmo sem conhecer, faça diferente, carrega a arca. Eucana não estava acostumado com isso, ele estava acostumado a estar envolvido no templo, ele estava acostumado a estar misturado nas coisas de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: tu podes morar dentro de Efraim, só que Efraim não pode ser a tua morada. Você está entendendo? Você pode morar dentro de Efraim, mas Efraim não pode ser a tua morada. Diga mais uma vez para alguém, diga assim: seja um levita no meio de Efraim, seja um carregador de presença, seja um carregador de arca, seja alguém que traga cura, que traga vigor, que traga alegria, que traga esperança. Para finalizar, Deus separa eles, e dos filhos de Levi se ramifica mais 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. São os 3 tipos de levita: gersonita, coatita e merarita. Cada um deles trabalhavam em algo dentro da casa do Senhor. Gersonita trabalhava com véu, corda e cortina. Os coatitas trabalhavam com os utensílios da casa de Deus, e os meraritas trabalhavam carregando a tenda, as tábuas pesadas. Eu quero falar apenas dos gersonitas. Gersonita que trabalha com corda, gersonita que trabalha com cortina e gersonita que trabalha com véu. A corda é porque a tenda era móvel, tinha que segurar a corda quando estava para despencar, batia um vento muito forte, quem tinha que amarrar as cordas? Os gersonitas. Eles cobriam um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então o gersonita, ele está acostumado em cobrir e fortalecer. Diga: cobrir e fortalecer. O véu cobre, a corda sustenta e fortalece. O véu cobre, a corda sustenta e fortalece. Sabe o que isso significa? Significa que levita gersonita não está acostumado a expor. Vou falar de novo: não está acostumado a expor, está acostumado a cobrir e sustentar. Enquanto nós estamos vivendo em uma geração em que tudo é motivo de exposição, parece que nós não conseguimos mais ter amigos, porque quando conhecem as nossas falhas, quando conhecem os nossos erros, nós corremos o risco de amanhã estar com a nossa cara na internet, sabendo da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. Está difícil fazer amigo hoje em dia, mas Deus está levantando uma geração de gersonita, que não expõe, mas se alguém cai, como diz Paulo, levanta, cura, passa o azeite e fortalece. Quantos são gersonitas aqui nessa noite? Curve a sua cabeça e feche seus olhos, que eu quero orar por você. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Senhor, eu te agradeço, ó Deus. Te agradeço pela tua igreja. Te agradeço pela tua palavra. E nessa noite eu quero orar pelo teu povo e pedir ao Senhor que o Senhor levante no nosso meio uma geração de levitas valentes, levitas dispostos, Senhor, a fazer a diferença no meio de Efraim, Senhor. Eu sei que todos nós passamos por intempéries da vida, por problemas, por dificuldades, mas que esse crente que está nos ouvindo nesse exato momento, Senhor, possa ter a certeza que o que nós carregamos é muito mais valioso do que bem material, é muito mais valioso do que terra, é muito mais valioso do que as coisas vãs e transitórias desse mundo. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo pela internet, em nome do Senhor Jesus.